Boa noite a todos. Vim aqui fazer esse vídeo. Não gosto ainda de ficar mostrando meu rosto. Talvez como um indígena amazônico que teme que sua alma seja roubada diante de uma foto. Talvez eu sinta o mesmo diante das câmeras. Mas de qualquer modo, gravo porque tenho urgência de me comunicar. E vim trazer hoje uma reflexão um pouco melancólica sobre a natureza da vida de estudos, ou pelo menos de como eu a vivencio, pelo menos atualmente, pelo menos nesse período. Eu sempre encarei a vida de estudos como um montanhista encara uma montanha. A montanha mais desafiadora, com ventos urrantes, neve cortante, com sopros tão gélidos que fazem seus ossos trincarem. Mas que o próprio calor do desafio, a emoção de conquistar a montanha, já causa batimentos cardíacos numa frequência o suficiente para que o calor o mantenha vivo, para que ele mantenha firme no próximo passo, para que ele mantenha firme no propósito, para que ele mantenha firme, para que ele se mantenha firme. Mas eu sempre imaginei que haveria uma vista no topo da montanha. Um pouco idiota, eu sei. Não existe topo da montanha. Mas talvez se eu acreditasse que não houvesse topo da montanha, talvez eu nunca tivesse começado a escalá-la. Então, talvez tenha sido bom que eu acreditasse que houvesse um topo. Mas agora que eu escalei alguma coisa, posso dizer, e dado algumas condições particulares de saúde, a minha capacidade de exercer grandes obras, ou exercer mesmo algo do qual eu me orgulhasse, talvez pelo um afã de vaidade e orgulho, como um cozinheiro que gostaria de fazer o melhor prato de todos, que pudesse saciar quase que indefinidamente em uma refeição o seu cliente. Mas esse prato é impossível, é inviável, é imaginário. Então, por que continuar escalando? Eu não sei. Talvez seja a única coisa que eu saiba fazer. Se eu parasse de escalar, talvez o frio da própria altura, que não vou chamar de gigante ou demasiadamente alta, mas é alguma altura. O próprio frio dessa altura talvez me mataria. Me matasse. Conjugação errada. Eu odeio quando isso acontece, sabia?
Eu odeio quando isso acontece. Claro que isso não causa uma paixão grande o suficiente para que eu me odeie. Mas é apenas um ódio explosivo e intenso que dura microsegundos. Mas logo passa. Tudo passa. Menos a ânsia de subir a montanha. Como se fosse uma sereia mesmo. Mas encarnada numa arpia. E ela continua cantando. E o canto dela vem do topo da montanha, mas eu nunca vejo o topo da montanha. Mas eu continuo subindo. Mesmo à custa de tudo. Não digo isso para parecer legal, cool, maneiro. Eu estou realmente rasgando o coração aqui. Kafka disse uma vez que somente os livros que lhe dão um soco no estômago merecem ser lidos. Talvez eu tenha levado a sério isso demais e causado até certo escândalo em algumas pessoas. Ou talvez eu tenha interpretado ele errado. Ou talvez Kafka nunca fosse um bom modelo. Mas, de fato, tudo que eu li do Kafka foi um soco no estômago. Talvez até tenha um certo masoquismo nisso. Em ler autores que te dão um soco no estômago. Bem, mas eu vou prosseguir subindo a montanha. Talvez não no mesmo ritmo, talvez não com o mesmo afã, talvez não com a mesma sanha ou orgulho no dizer de alguns. No dizer de alguns. Mas vou continuar subindo. Quem sabe a vista não melhora. Quem sabe não é só uma neblina. Brumas, na verdade, que podem se dissipar a qualquer momento, revelando uma paisagem maravilhosa do outro lado. Ou ao redor, se preferirem. Mas o que adianta subir a montanha se não ajudarmos outros a subirem, não é mesmo? Porque é isso, no fundo, a vida de estudos, né? Se não for se concretizar num ato de amor ao próximo, ou amor a Deus, ou as duas coisas, melhor que seja as duas coisas, então não vale a pena. Então não vale a pena. Bom, é isso. Se inscrevam aí no canal. Espero conseguir gravar mais vídeos aí. Sem grandes pretensões. Nietzschianas, não é mesmo? Mas é isso. Compartilhem se acharem interessante. Comentem se vocês acharam o tema legal. Ou qual é a opinião de vocês a respeito. E fiquem com Deus. Ou fiquem sem Deus também, se vocês não acreditam também. Tanto faz. Na verdade, não tanto faz, na verdade. Mas enfim. Até.